Hoje nós estudaremos o Apocalipse, então todos aqueles que quiserem separar sua Bíblia Sagrada, abram no capítulo 8º, no versículo 7º, nós estudaremos a primeira trombeta. Então vocês podem se preparar, eu sei que às vezes alguns abrem um aplicativo no celular, e nós faremos esse estudo na religião divina a partir de uma diretriz que nós sempre relembramos a todos, que faz toda a diferença quando a gente estuda o Apocalipse. Nós entendemos que o recado moral precisa ser extraído. Então, por trás de símbolos, por trás de representações, existe um recado profético sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro que nós precisamos compreender. Então nós faremos o estudo, a leitura em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Esse mandamento que nos ensina: amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a grama verde. Que cenário espiritual. Nós vamos entender isso a partir de como o irmão Paiva Neto, presidente e pregador da religião divina, nos ensina a estudar o Apocalipse. Por isso nós lemos inclusive deste livro, Somos Todos Profetas, da coleção Apocalipse de Jesus para os simples de coração, porque o irmão Paiva nos ensina a entender todos esses símbolos que estão presentes no Apocalipse. O primeiro símbolo que nos chama a atenção, a trombeta. O que a trombeta nos fala? Algo forte, algo que precisa ser anunciado, de algo que já vai acontecer. Nós aprendemos na religião divina que nada que acontece no Apocalipse surge ao acaso. Se a primeira trombeta é tocada, é porque alguma ação anterior disparou isso daqui. Essa ação que vai ser disparada vai envolver uma saraiva e fogo de mistura com sangue. Algo tão forte, tão poderoso, que vem como uma força, vai ser atirado à terra e vai prejudicar, queimando terça parte da terra, das árvores e toda a grama verde. Queimar é doloroso, é difícil de suportar e vai ser disparado por alguma atitude nossa. O tema de hoje da nossa cruzada nós reforçamos para quem está nos acompanhando pela comunicação 100% Jesus. É Jesus e a proteção às crianças. Estratégias familiares no combate ao abuso sexual infantil. O que nós vemos na primeira trombeta, quando o irmão Paiva inclusive estuda conosco ela, ele pede para que nós olhemos para o símbolo da grama verde. O que é essa grama verde? É essa primeira, o que nasce primeiro, é a primeira roupagem, é a primeira fase
O que está acontecendo com essa grama, gente? Queimada. E não foi só terça parte dela. Não foi um pouco. Ela é totalmente queimada. Você tira a parte primeira da humanidade, a nossa primeira fase, a gente destrói. Infelizmente, quando a gente pensa na violência sexual com crianças e adolescentes, é exatamente isso que está acontecendo. Essa trombeta está tocando esse fato que hoje nós estamos vivendo. Um fato que desumaniza, um fato que queima, um fato que corrói por dentro quem passa por isso. E começa, gente, essa dor, essa queima, na fase mais vulnerável da nossa existência, onde nós não entendemos o que está acontecendo, onde nós não compreendemos por que a gente está sentindo tanta dor, por que a gente está se sentindo tão mal, por que a gente está se sentindo tão desconfortável. Por isso que a gente precisa se lembrar da lei das obras. Essa trombeta foi tocada porque Deus quis? Não, em hipótese alguma. Quem tocou essa trombeta? Ações humanas. Então, a primeira coisa quando a gente pensa nesse assunto, gente, que a gente tem que eliminar do nosso pensamento é: ninguém encarna na Terra para passar pelo abuso sexual. Ninguém. Isso é fundamental. Não está na agenda, não é karma, não se merece, porque infelizmente isso passa na nossa cabeça. Nossa, será que eu um dia fiz tão mal a alguém a ponto de merecer isso? Ah, aquela criança, não sei, vai que ela fez algo. Não. Nós vamos passar por dores na nossa agenda espiritual, nós vamos passar por desafios, mas esse desafio, essa dor, essa queima, é algo que a humanidade decidiu construir para ela mesma. E ela vai responder por isso. E Jesus, há tantos anos, decidiu mostrar para a gente, por uma trombeta, por algo que não era assim, gente, atenção, cuidado. É para chamar a nossa atenção, é para nos chocar. Olha só o que a gente está permitindo. Olha só onde vocês vão chegar. Até onde nós vamos permitir. Então, quando a gente olhar para esse tema, a gente tem que ter essa força espiritual. Isso não pode ser permitido. E por que a gente está falando sobre isso? Porque, infelizmente, o dado ainda é muito alto. Saiu recente numa revista britânica que 1 a cada 5 meninas até 18 anos no mundo já passaram por uma violência sexual. Entre meninos, 1 a cada 7. Não é um número qualquer. Se 1 a cada 5, 1 a cada 7, tá aqui, ó. Tá na nossa comunidade, tá no nosso bairro, tá na nossa cidade, tá no nosso país, tá no nosso mundo. Isso pode acontecer no nosso ambiente familiar. Isso pode acontecer no nosso ciclo, no nosso círculo social. Isso pode acontecer com alguém no nosso ambiente de trabalho. Então nós temos que nos importar com esse assunto, prestar atenção, por mais difícil e doloroso que seja ouvir sobre isso. Eu queria trazer a palavra de uma psiquiatra que inclusive participou na comunicação 100% Jesus. Ela vai trazer para nós alguns esclarecimentos que são importantes, inclusive, para a gente ficar atento a esse tema. Há muitas recomendações de médicos, de assistentes sociais. Graças a Deus, a humanidade vem olhando para esses dados e trazendo instrumentos para as famílias perceberem algumas situações e ficarem cada vez mais alertas. Hoje, na Cruzada, nós falaremos sobre as estratégias que envolvem a espiritualidade. Mas é importante agora, nesse instante, nós observarmos o que essa especialista vai trazer para nós, a doutora Evelyn Kuczynski, porque ela começa já a trazer questões
que nos fazem pensar como a gente combate essa doença horrível que existe no mundo. Você pode ter, diante de uma criança pequena que está sendo vítima de abuso, ela pode desde se tornar mais agitada, mais hiperativa, até se tornar uma criança mais apática, mais quieta, mais isolada. Então, é muito difícil a gente definir que determinada alteração de comportamento vai levar a determinada suspeita, porque se essa criança, ela pode ter muitas variações de sintoma, mas principalmente é importante pensar, tentar se criar uma relação temporal. Então, muitas vezes surge uma pessoa nova no convívio da família que se torna íntimo da família. Seja, por exemplo, um novo companheiro, no caso de uma família separada, que um dos cônjuges assumiu um novo relacionamento e aí essa pessoa passa a circular na casa. Seja, por exemplo, um namorado de uma irmã mais velha, né? Então, seja o sogro. Eu estou falando muito no sexo masculino porque, apesar de haver casos de abuso por parte de mulheres, é muito mais frequente, é muito mais provável estar envolvendo um indivíduo do sexo masculino. As estatísticas que nós temos, e que já são estatísticas assustadoras, os órgãos acreditam que só 10% dos casos são de fato notificados, ou seja, 90% dos casos, a grande maioria, não é notificada, porque não identificam ou não aceitam o que foi identificado, não tomam as providências necessárias. E aí essa criança ou esse adolescente que vai viver por meses, por anos, submetido a esse tipo de situação, ele pode desenvolver quadros psiquiátricos graves, mas principalmente algumas coisas que muitas vezes as pessoas não associam. Ele pode ter uma predisposição maior a se envolver com o uso de drogas, ele pode desenvolver inclusive suicídio ou tentativas de suicídio, perdeu a energia, perdeu a disposição, perdeu o engajamento no ambiente escolar e se evadir precocemente da escola, até porque para o agressor, para o abusador, a escola é um problema para ele, porque é uma outra possibilidade dessa situação ser denunciada e sobre a qual o abusador não vai ter tanto controle como num ambiente intrafamiliar, quando muitas vezes isso acontece. Então, você pode ter duas situações que são muito claras. Uma delas, e que vai envolver as relações adultas, é a situação bastante frequente de identificação com o agressor. Então, essa situação de abuso frequente, abuso constante, abuso intrafamiliar, que não tem possibilidade de um fim, que não tem possibilidade de uma denúncia, porque os demais membros da família não acreditam que isso de fato ocorra. Esse indivíduo pode desenvolver esse quadro de identificação com o agressor e se tornar também um abusador. A gente tem que lembrar que a estatística nos mostra que, por exemplo, as crianças do sexo masculino, elas engrossam a estatística numa faixa etária menor. Então, é mais frequente você encontrar meninos abusados na faixa etária entre 4 e 8 anos. As meninas, apesar de serem a maioria do grupo, elas são um pouco mais velhas. E aí, justamente, esses meninos, eles não vão ter condição, muitas vezes, pela imaturidade cognitiva, de perceber o quanto que aquilo é errado. E muitas vezes, como fazem as crianças, a gente se identifica com o exemplo. A gente dá mais valor para o exemplo do que para o discurso dos adultos. A outra possibilidade é desse indivíduo, seja ele menino ou menina, ele se tornar ou um indivíduo agressivo, ou inclusive não prosseguir na vida, porque o papel que uma situação dessas influencia o desenvolvimento da autoestima desse indivíduo, é muito mais provável dele se envolver
em situações criminosas, é muito mais provável ele não atingir o nível educacional que ele iria atingir, ele não vai ter uma autoavaliação favorável, ele não vai ter uma autoavaliação saudável. Tivemos aí um trecho da palavra da doutora Evelyn Kutins, que ela é psiquiatra, e ela trouxe pontos muito sérios, muito importantes, mostrando para nós que o dado, inclusive, é mais alto do que necessariamente nós temos, porque nem todo mundo fala, ainda é vergonhoso, ainda tem aquele sentimento de culpa, tem aquela dor do constrangimento. Inclusive, gente, quando a gente sabe de uma situação, a gente não fica comentando, revivendo com a pessoa. Nós damos o apoio, acolhemos e a direcionamos a lugares especializados para que ela não reviva aquela situação dolorosa. Há muitas formas, inclusive, hoje muitos médicos trazem, como nós podemos lidar com isso e como nós devemos, e aqui a responsabilidade da religião divina é de dar um fim a esse ciclo de violência. Porque se o dado ainda é alto, se ele continua, é porque nós estamos fazendo novos agressores. Então, junto com vítimas, outros estão surgindo para replicar esse ciclo de violência. Então, quando a gente não dá um basta, quando a gente não fala chega, a gente permite que isso se perpetue. Então, se a gente sabe, a gente não pode compactuar com isso. A gente não pode se omitir. A gente não pode dizer, não, mas... Nossa, é um pai de família. Nossa, mas é uma pessoa boa. Eu conheço a pessoa, como que ela conseguiu? Gente, só a gente sabe o mal que a gente carrega dentro de nós. A maldade não começou de um dia para o outro. A ponto de alguém externalizar isso, aquilo já está sendo alimentado há um tempo. Então, a pessoa precisa de ajuda para acabar com aquilo. Então, alguém precisa tomar uma atitude, porque sozinha a pessoa não vai parar. Ela não vai dar conta disso. O irmão Paiva traz esse assunto muito seriamente no artigo Segurança Infanto-Juvenil. Ele diz o seguinte: pais, avós, parentes, professores, autoridades, enfim, todos os cidadãos contam com uma forte ferramenta para proteger as crianças, os jovens ou qualquer um que esteja em situação de risco. Quando Jesus, o Cristo ecumênico, divino estadista, nos ensinou no Pai Nosso a suplicar a Deus que nos livrasse do mal, Ele não recomendou que aguardássemos de braços cruzados os fatos. O pragmático evangelho do educador celeste é uma academia que forma, em primeiro lugar, guardiães da ordem civilizada. Olha que responsabilidade. Nós somos guardiães da ordem civilizada. O grau de nossa responsabilidade deve estar à altura dos que dependem diretamente de nossas atitudes de amparo. Estamos abordando um tema realmente complexo e que deve ser salientado e discutido na mídia, em casa, nas igrejas, nas escolas, nas universidades, no trabalho, em toda parte, de modo a ampliarmos a guarda em torno da infância e da juventude. E tenhamos em nossas agendas o Disque 100, Disque Direitos Humanos, para fazer denúncias e procurar ajuda. É bom refletir sobre essas questões, pois não há qualquer garantia de futuro melhor para as nações se não houver o respeito aos direitos fundamentais das crianças e dos jovens. E não se cresce material e espiritualmente saudável sem afeto, sem amor fraterno.
Vamos cuidar das nossas crianças, a começar nos nossos lares. Vamos cantar uma música legionária sobre isso. Igreja de Deus no Lar, que vai trazer para nós esse compromisso de nós começarmos no templo mais sagrado da nossa vida, o nosso ambiente doméstico. A música legionária é música de Vanderlei Pereira, letra da Juventude Ecumênica da Boa Vontade, e terá a interpretação da Iraci Guerra, o Lúcio Rueda e o Coral Ecumênico Boa Vontade. Agitação se torna em prece, num lar de luz de amor, recanto alegre, a paz. Agora a terra desce num coração unido a Deus, entregue. Uma igreja de Deus é o amor em seu lar. Uma igreja de Deus que Jesus vai chegar. Que Deus se sinta em casa. Que Deus se sinta em casa. Agora a agitação se torna em prece, num lar de luz de amor, recanto alegre, a paz de Deus. Agora a terra desce. Num coração unido a Deus, entregue.
Agradecemos a Iraci Guerra, Lúcio Ruedo, Coral Ecumênico Boa Vontade, essa bela música legionária, Igreja de Deus no Lar, a música de Vanderlei Pereira, a letra da Juventude Ecumênica da Boa Vontade de Deus. Essa música já traz para nós a dica das muitas estratégias que nós podemos ter então para combater a violência sexual a partir dos nossos lares, que é a Igreja de Deus no Lar. O nosso ambiente sagrado precisa trazer essa vibração espiritual. E é por isso que a gente não pode ter medo, não pode trazer esses receios. Se por acaso, gente, isso é muito importante, nós tenhamos vivido qualquer situação de violência, traumas, feridas, que a gente vai escondendo lá no nosso coração, sabe? A gente coloca bem debaixo do tapete, uma hora isso vai explodir. Então é muito importante que para a gente cuidar, a gente se cuide também. Então a gente tem que buscar ajuda. A gente tem que fazer o nosso tratamento para que estejamos fortes, para cuidar das nossas crianças também. E aí, para trazer para as nossas crianças esse assunto, para a gente ficar antenado, a tecnologia hoje, ela abriu muito a possibilidade das crianças estarem vulneráveis a muitas coisas. É muito bom a tecnologia, mas ela também traz os seus cuidados, traz o seu perigo. E as crianças estão precisando se defender mais cedo. Elas estão precisando responder a isso. É por isso que para a gente ensinar alguém a se defender, nós temos que falar sobre isso com as crianças. Nós temos que conversar com os nossos filhos. Nós temos que ter um ambiente seguro para que a criança fale sobre tudo com a gente. E não é daquele jeito assim, filho, o que você está fazendo? Aquela desconfiança já. Aí a criança já fica com medo e fala, nada. A gente tem que ter um momento calmo, tranquilo, ela está bem. Aparece alguma coisa na televisão, no jornal, alguma coisa que já dá uma deixa, a gente pode começar a abordar. Nossa, tem alguém que às vezes pede para você, para tocar no seu corpo, te pede para você fazer um gesto, algum amigo, algum adulto, num momento descontraído, gente. Apesar de não ser descontraído dentro, a gente está assim, né? Mas a gente mantém a calma, serenidade. A criança não pode perceber a nossa tensão. Ela tem que confiar na gente. Aí a gente vai deixando o ambiente para que ela possa. E mesmo que ela diga, gente, alguma coisa que nos choque, naquele momento a gente vai segurar, vai ouvir. Agradece a criança por ela ter confiado, por ela ter dito, instrui. Aí, gente, o ensinar a confiar é difícil, porque às vezes o agressor é exatamente quem a criança confia. E aí, sabe aquela dor de você confiar naquela pessoa e de repente ela não é a pessoa que quer o seu bem, ou que quer fazer algo com você que não é legal? A criança pode viver isso. Então, naquele momento, a gente vai ensinar para a criança, olha, se alguém, mesmo que você confie, que seja da nossa família, te fizer qualquer convite, te pedir para ir para um lugar escondido, te pedir para guardar um segredo, pode contar para a mamãe, pode contar para o papai. Criem esse laço. E aí, percebendo que alguma coisa está estranha, afasta, gente. Não deixe essa criança no mesmo ambiente. A gente precisa tomar essa medida. E precisa conversar com ela sobre isso. E vai fortalecendo, vai ensinando a orar, vai ensinando a pedir a Jesus na prece. Ah, mas meu filho é tão agitado, meu Deus, para ele fazer uma prece, para ele ficar parado já é difícil. É mesmo, gente, a gente vive agitado. Às vezes nossa cabeça está a 1000. O mundo hoje agita a gente num nível. Imagina as crianças. Mas a gente começa com uma música. A gente começa ensinando a respiração. Na aula de moral ecumênica, que nós vamos falar agora, inclusive,
A gente tem uma técnica, porque as nossas crianças, aqui na nossa comunidade, no Bom Retiro, antes da aula de moral ecumênica, eles fazem algumas brincadeiras e eles ficam extremamente felizes e agitados. E às vezes eles chegam para o ambiente, naquela agitação, aí a gente faz um exercício. Gente, aí põe uma musiquinha, né, música legionária para acalmar. Às vezes da coleção Canções de Ninar é ótima. Aquela música tranquila e faz um desafio para eles. 30 segundos vamos respirar. Aí todo mundo para. Às vezes é isso. A gente vai ensinar a nossa criança a se concentrar, a falar com Deus, a buscar essa paz interior, para que no momento que ela esteja com dificuldade, ela se lembre que um dia ela aprendeu a orar. Um dia ela aprendeu a pedir a Jesus a força espiritual. Na aula de moral ecumênica, a gente vem trabalhando com eles, a cada ano, muitas estratégias. Eu trouxe algumas fotos só para vocês verem que isso está acontecendo já há alguns anos. E a gente fala sobre esse assunto. Então essa é uma estratégia que a gente pode usar. A criança levantou um emoji com a cara daquilo que não concorda. Depois ela levanta daquilo que ela concorda. Então a gente vai falando de situações, o que pode, o que não pode. Pode ir passando nas fotos se puder. Isso, e aí elas vão reagindo a isso. Isso é uma forma pedagógica de falar com os nossos filhos sobre situações difíceis. Próxima foto. A gente também falou sobre o direito de dizer não. É um direito nosso, é seguro. Aí aqui a gente fez na lousa. Quando que a gente fala que é seguro? Quando a gente não se sente seguro, os momentos. Hoje, nesse sábado, eles estão falando sobre rede de apoio. Quem são as pessoas que eles confiam? Quem são as pessoas que eles não se sentem à vontade? Aí você pode fazer aquele joinha também, é uma estratégia. Isso daí foi a estratégia com os menores, né? Sobre o que eles permitem, o que eles não permitem. E aí foi feito nesse grupo dos mais velhos, que eu queria trazer para vocês. Aí pode ir passando as fotos. Já é um grupo com 10 anos. E no ano passado, eles foram desafiados a fazer um cartaz que eles colariam num ponto de ônibus para falar com as crianças e os mais velhos sobre não ter mais o abuso sexual infantil. E aí num cartaz, eu quero trazer para vocês, porque eu acho que vale a pena, eles escreveram assim: chega, alerta do abuso sexual contra crianças, 18 de maio, que é a data, né? Para que uma criança sinta-se confortável para confiar em alguém, a pessoa precisa ser confiável, cuidadosa, que te leve a sério, que você ama muito e não deixa você constrangido. Isso é fala delas. Olha como elas percebem isso. Alerta para as crianças, aí esse é especificamente. Até as que você mais confia pode ser agressiva com você. Então as crianças vão entender isso. Mas a gente tem que ir criando esse espaço, a gente tem que ir criando esse ambiente de segurança espiritual para elas.